Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de conversação em espanhol, conversação interativas, né, desses diálogos que vocês devem copiar no site. Essa é a nossa aula de número 4, do nível 1, para vocês que são alunos iniciantes. Então, a lesson 4, né, lesson 4, repare que não é for, igual o pessoal fala o número 4, é for, tem que encher a boca, né, para falar isso. É asking directions. Olha, ask é perguntar ou pedir algo a alguém. Vocês irão aprender com o passar do tempo que o verbo no infinitivo, quando ele é sujeito de uma frase, ele não é feito com to, como a gente aprendeu aí nas nossas aulas sobre verbo infinitivo. O verbo perguntar, a princípio, ou pedir uma informação, por exemplo, que é o caso aqui, seria to ask. Como perguntar to ask, se eu colocar esse perguntar na frente, no início da frase, em vez de fazer com to, a gente tem que fazer com ing. Tira o to e bota o ing e faz infinitivo. Muitos de vocês já estudaram um pouquinho de inglês e devem associar a ideia de colocar ing num verbo a fazer gerúndio. Isso não é sempre assim. Nós teremos uma aula, mais até de uma aula, do que uma aula, talvez 2 aulas, para falar sobre as funções do sufixo ing. Nós estamos vendo vários sufixos aí, né? Dentro dessas aulas nós falaremos das funções do sufixo ing, é uma matéria bastante interessante. Muitas palavras que você encontra escrita com ing, você associa logo com gerúndio, e botar ing num verbo pode transformar, dependendo da situação, o verbo em substantivo, em gerúndio, em infinitivo, como é o caso, inclusive, aqui. Pode transformar um verbo num adjetivo. Enfim, ing é um sufixo que faz um monte de coisa diferente. Então nós vamos estudar isso mais adiante. Agora, aqui aparece asking direction. Direction é uma direção, pedindo uma ajuda, né? Eu estou na rua, peço que alguém me dê uma informação, né? E a pessoa me dá aquela orientação. Então é pedindo uma orientação, pedindo um direcionamento, mas eu preferiria a tradução pedindo uma orientação, ok? Então vamos ler aqui o texto como sempre, né? São 2 personagens, a Amy e o Michael. Michael. Hi, Michael. Hi, Amy. What's up? I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there? No, sorry, I don't know. I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is? Sure, it's over there. Where? I don't see it. Across the street. Oh, I see it now. Thanks. No problem. Do you know if there is a restroom around here? Yes, there is one here. It's in the store. Thank you. Bye. Bye-bye. Bom, vamos lá, né, ao início e fazer a nossa tradução comentada. Hi, Michael, aquela nossa cumprimento mais curto, eu acho que existe, né? Hi, Michael. E aí o Michael responde, Hi, Amy. What's up? What's up é mais uma dessas maneiras de cumprimentar de maneira informal que a gente encontra no inglês. Né? Então as pessoas quando passam por alguém perguntam, what's up? Né? É um sinônimo de como vai, tudo em cima, sei lá, assim, uma maneira de cumprimentar informal. E aí, reparem, esse what's up, esta expressão inspirou o nome do aplicativo que é o WhatsApp. App, porque em vez de A, que é o P lá no aplicativo, é app. E a pronúncia é WhatsApp. WhatsApp, não é WhatsApp lá. Aqui sim, WhatsApp. Ou WhatsApp, que você pode pegar esse T aí do What, virar um som meio R também na pronúncia. Então não confundam, foi inspirado nesta forma de cumprimentar de maneira informal o nome para o aplicativo que a gente utiliza inclusive aí para ter contato com vocês, ok? Então, WhatsApp é o cumprimento, WhatsApp é o aplicativo, ok?
Mas aqui no Brasil, continue chamando de WhatsApp do jeito que você chama, porque em Roma haja como os romanos. Senão vão achar que você é metido a besta ou está falando difícil. Então, em Roma, haja como os romanos. Se estiver falando com o americano, WhatsApp é o cumprimento, WhatsApp é o nome do aplicativo. Aliás, fora do Brasil, normalmente ninguém nem conhece esse WhatsApp, porque isso aqui é usado em países como o nosso, onde as ligações telefônicas são muito caras, para as pessoas não usarem o celular, fazendo os contatos com seus amigos. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, você paga lá 20, 30 dólares e você pode falar à vontade no telefone celular ao longo do mês, então ninguém nem usa muito esse tipo de aplicativo. Vocês vão saber isso aí e começarem a ter mais contato com os nativos americanos. Então, continuando, a Amy diz, I'm looking for the airport. Ora, o verbo to look é um verbo muito versátil. Ele pode ser o verbo olhar, depende da preposição que vem depois dele. Por exemplo, look to ou look at. Look at me, o seu olhar vira para a minha direção. Look to him, to her, seu olhar vira na direção de outra pessoa, não da pessoa que está falando. Então, look at, puxa o seu olhar para mim. Look to, desvia o seu olhar para outra direção que não a minha do falante. O look pode ser, por exemplo, look after. After é após. Look after, juntando essas duas palavras, vira o verbo tomar conta, cuidar. Então eu falo assim, she looks after the baby. Ela toma conta do bebê. After, A-F-T-E-R, ok? For, F-O-R, to, T-O. Então, aqui aparece o looking for, né? Aliás, o look at e look to que eu tinha falado antes, mas agora o look for. Quando eu coloco for depois do verbo to look, vira o verbo procurar. Então, olha só, I'm looking for the airport. Eu estou procurando o aeroporto. Reparem, eu não pronunciei the airport, eu falei the airport. Vocês vão perceber que a pronúncia desse artigo, né, que é o the, varia de acordo com a palavra que vem após. Se a palavra que vem após é como essa, com som de vogal, the é a pronúncia, the airport. Mas se a palavra que vem após em som de consoante, a pronúncia vai ser the car, por exemplo, né? Carro, né? Car, car, né? Tem que encher a boca para falar esse R aí, né? Dobrar a língua para trás, ok? Car. Então, I'm looking for the airport. Can you tell me? Can you? Você pode. Can veio na frente do you. Indica que é uma pergunta, nós estudaremos essa categoria de verbos chamadas modais mais adiante, mas quando eu coloco can antes do sujeito, vira uma pergunta, ok? Se eu botar depois, é uma frase afirmativa. Eu falo assim, you can, você pode. Se eu falo can you, eu estou perguntando, você pode? Ok? Can you tell me, você pode me dizer, tell pode ser contar, no sentido de dizer algo para alguém, né? Can you tell me, você pode me dizer, how, como, to get there, como chegar lá. Olha só, o verbo to get, que também pode ser pronunciado get, né? Get there. Quando vem com esse there depois, ele indica chegar a tal lugar. Como eu faço para chegar lá? Esse there pode ser aí ou pode ser lá. Como é que eu vou saber que a palavra there é aí ou lá? Eu que estou falando, eu sei, e você que está ouvindo saberá. Se eu aponto para a sua direção e falo there, é aí. Mas se eu aponto para uma direção diferente da sua, o there vira lá, ok? Ou ali. Então, é uma palavra cujo determinante provavelmente será o apontar. Então, se eu aponto na direção da pessoa, é aí. Se eu aponto em outra direção, é lá. Como eu faço para chegar aí? De repente eu estou falando com você pelo telefone, você está me explicando como eu chego na sua casa, e eu vou falar how to get there, e significará como chegar aí. Agora, se eu estou diante de você e eu aponto para outro lugar,
Ou se você está na sua casa, eu digo que o supermercado fica a 1 quilômetro de distância e você me pergunta how to get there, é a mesma pergunta, só que o brasileiro traduzirá como chegar lá, ok? Então, do you know, você sabe, desculpe, can you tell me how to get there? Você pode me dizer como chegar lá? E aí o Michael responde, no, sorry. Sorry é aquele desculpe-me do inglês, né? Por algo não grave, né? Quando a pessoa pede desculpa, me desculpe, sinto muito, né? Sorry é sinto, né? Sinto muito. Então eu falo assim, no, sorry. Não, desculpe-me. I don't know. Eu não sei. Repara que, acho que você já viu essa expressão por aí, né? Ninguém pronuncia esse T, né? Nem brasileiro que fala pouco inglês. Ninguém fala I don't know, né? I don't know, né? Aquele T que a gente trava e não sai nada, né? I don't know. Eu não sei. E aí a Amy fala, I think. Think, to think, é pensar. A gente fala, eu penso, eu acho, eu imagino. I think I can take the subway. Eu acho que eu posso pegar o metrô. I can take the subway. Nos Estados Unidos, metrô é subway. Na Inglaterra é underground, ok? Então, tem algumas palavras, né, algumas coisas que são chamadas de um jeito nos Estados Unidos, outra maneira na Inglaterra. Lógico que se você falar subway para o inglês ou falar underground para um americano, ele vai entender o que você quis dizer. Mas subway é a forma americana de se falar metrô, ok? Então, subway, way é caminho, subterrâneo. E se fosse under é embaixo, way, aliás, underground, ground é terra, underground é embaixo da terra. No fundo, as duas expressões dão a mesma imagem, se a gente for pensar em matéria de traduzir imagem e não de traduzir palavras. Mas olha só, I think, eu acho, I can take the subway, que eu posso pegar o metrô, to the airport, para o aeroporto, to the airport. E aí ele faz uma pergunta, né? Do you know? Olha, aqui é uma pergunta que começou no do. O do já indica que tudo que vem para frente é uma pergunta, ok? Então, do you know where the subway is? Você sabe onde o metrô é, onde é o metrô, que a gente falaria dessa maneira. Reparem, se não tivesse o do you know na sua frase, se você ocultasse o do you know, você ia encontrar assim, where the subway is. Aí essa parte da pergunta ficaria errada. Porque para virar a pergunta, você teria que passar o is para antes do sujeito, que é the subway. Então eu teria que fazer na pergunta, where is the subway? Todavia, se já começou uma pergunta lá na frente, a outra pergunta que vem na mesma frase não faz inversão nenhuma, nem coloca auxiliar nenhum, como nós veremos aí ao longo das nossas aulas ainda. Então, do you know where the subway is? Você sabe onde é o metrô? E aí o Michael responde, sure, claro. It's over there. Mais uma vez aparece a palavra there. A expressão over there pode ser por aí, por ali ou por lá. A gente já falou sobre isso, né? It's over there. E aí a Amy me pergunta, where? Onde? Where? Ok? Where? I don't see it. Reparem, I don't see it. O brasileiro falaria assim, eu não vejo. I don't see. E o it? O que está fazendo aí? Ora, existem verbos que exigem complemento. Quem não vê algo. Então, o que ela poderia ter dito? Eu não vejo o metrô. Para não repetir metrô, a palavra subway, coloca-se o it aí. Isso é uma exigência da língua inglesa, ok? Se um verbo exige complemento, eu coloco o substantivo que o complementa. Se eu não quiser ficar repetindo esse substantivo que já foi dito lá atrás, se esse substantivo estiver no singular, eu coloco it, ok?
Quando eu falo assim, I don't drink, eu não bebo. I don't drink it. Quando eu falei da Coca-Cola lá atrás várias vezes, eu falo, eu não bebo Coca-Cola. I don't drink it, ok? Não pode parar no verbo, tem que colocar esse pronome que está substituindo o nome da coisa, beleza? Isso também será objeto das nossas aulas de gramática. Muito interessante você notar como faz falta a gramática, né? As pessoas sempre falam, aprender inglês com frases e tal, é bom, é muito legal você começar a falar alguma coisa e você se sente com vontade de aprender mais. Mas a gente tem que estudar a gramática para poder entender por que a gente está fazendo as coisas em inglês, aonde está a diferença da forma como nós fazemos e da forma como eles fazem as coisas. É preciso entender a lógica da língua. A gramática facilitará que você tenha firmeza para falar de maneira correta e também firmeza para, quando estiver lendo ou ouvindo, entender com clareza o que está sendo dito, ok? Então, lógico que tudo isso vai ser visto nas nossas aulas de gramática. Agora, depois do where the subway is, sure, it's over there, né? Where I don't see it. E aí o Michael responde, across the street. Olha só, cruzando a rua, do outro lado. Across é através da rua, ou seja, cruzando a rua, atravessando a rua. Across the street. Street, ok? Não é street, igual o brasileiro fala, street. Atravessando a rua. Oh, I see it now. Olha aí, quem vê algo, né? Que algo que é o subway, a estação do metrô, né? Subway station. Então, I see the subway, ou então, I see it now. Eu vejo agora. E nem precisei traduzir o it, mas é uma exigência da gramática, ele está aí, ok? E aí responde I am thanks. É mais uma maneira de dizer obrigado. A gente pode falar thanks, thank you very much, thank you so much. Enfim, a gente pode agradecer de várias maneiras. Como eu já disse lá nas nossas aulas iniciais aí, quando você tiver uma expressão que já resolve a mais curta possível, use ela e não fica arrumando chifre na cabeça de cavalo. Então, se você resolve com thanks, esquece outras quando você começa a falar, use essa porque essa vai ser a sua para a sua fala, de maneira mais curta e que resolve. Lógico que a gente tem que saber todas, porque quando a gente está ouvindo, a gente não sabe o que a pessoa vai dizer. Eu não sei como é que a pessoa vai dizer obrigado. Então eu tenho que conhecer para entender, mas para falar, eu escolho uma forma de dizer as coisas, ok? Então, thanks. E aí o Michael responde, no problem. Olha, no problem, sem problema. Reparem que eu falei nas aulas relativas ao no, not e non. O no, quando vem sozinho, é não. Mas quando ele vem acompanhado de outra palavra, normalmente ele significará ausência ou proibição. Aqui está significando ausência, então estou traduzindo como sem problema. No problem, ok? Não é não problema, é sem problema, ok? E aí, a Amy responde, do you know? Mais uma vez, uma pergunta começou no do, virá outra pergunta e não haverá modificação nenhuma nessa outra frase, e nós veremos isso com mais detalhes ainda na nossa gramática. Do you know? Você sabe, if, se. Esse if é a conjunção se. Aquela música, se você disser que eu desafino amor, é esse se aí do se você disser, ok? With. Do you know, if there is a restroom, você sabe se há, do verbo haver, ou tem, do verbo ter no sentido de existir, não de possuir, você sabe se tem. Do you know if there is a restroom? Você sabe se tem um banheiro público? Olha, banheiro de casa, bathroom. Banheiro público, restroom, ok? Você sabe se há um banheiro público around here, ao redor daqui, ou seja, por aqui, nessas redondezas, né? Nas cercanias, com vocabulário aí do português mais
antiquado? Então reparem, você sabe se há um banheiro around here, por aqui? Bom, só tenho que falar do there is. Esse there is, que esse there apóstrofo S, é o que alguns livros dizem que é o verbo haver na língua inglesa. Bom, deixa eu dizer para vocês, nós estudaremos essas expressões que envolvem o there mais o verbo to be. Isso aqui is é verbo to be. There com is não faz verbo haver, não existe verbo haver em inglês, ok? Só vou dar uma explicação rápida porque isso será objeto de estudo mais adiante. Na língua inglesa não existe verbo haver. Existe essa expressão que indica ali ou aí está. There não é aí ou ali, e o isso não é estar. Então eu falo assim, ali está um carro. There is a car, ok? Agora, quem é que no português fica falando ali está um carro, ali está uma casa? Ninguém fala assim em português. E aí, qual o verbo que a gente usa no dia a dia para dizer que ali está um carro? Na verdade é o verbo ter. O Brasil fala assim, tem um carro na rua. Ora, essa expressão there is, que é ali está, pode ser entendida como o verbo ter, só que o verbo ter usado no sentido de existir. Porque existe o verbo ter com o sentido de possuir, né? Eu tenho um carro. É possuir. Agora, tem um carro na rua, existe um carro na rua. E outras pessoas gostam de usar o verbo haver, nem todas, a maioria, pelo que me consta, não gosta de usar o verbo haver. Elas poderiam falar assim em português, há um carro na rua. Então, there is é uma expressão da língua inglesa que pode ser utilizada no lugar do verbo ter no sentido de existir e no lugar do verbo haver com o sentido de existir, ok? Por quê? Existe outro sentido para o verbo haver? Existe. Vamos falar assim, eu havia estudado. Esse havia estudado é existir? Não é, né? Então o que acontece? Nessa hipótese, o verbo haver foi usado com seu sentido próprio, não foi usado no sentido de existir, ok? Isso, logicamente, será objeto de estudo mais adiante. Então, quem já estudou alguma coisa de inglês, que ouviu falar que there is, there are, there was, there were, there will be ou there would be, é o verbo haver, cuidado porque isso aí é uma explicação muito superficial e nós vamos falar sobre isso mais adiante, ok? Mas já vamos tendo um contato, né, para já ver o que a gente verá, nós veremos aí ao longo das nossas aulas, né? E já não ser tanta surpresa quando falarmos oficialmente sobre isso. Então, você sabe se há um banheiro público por aqui? E aí o Michael responde, yes, there is one here. Há um aqui. A palavra here, essa só tem uma tradução para o português. Aqui. A palavra there significa aí, ali ou lá. Então reparem que a palavra there pode ser traduzida de três maneiras diferentes. A palavra here, não, ok? Deixa eu acender a tela aqui do computador. E agora, continuando, né? O Michael responde, yes, there is one here. Sim, há, verbo haver, tem, do verbo ter, todas as duas formas no sentido de existir. There is one here. Tem um aqui ou há um aqui, ok? Yes, sim, tem um aqui. Sim, há um aqui. It's in the store. It's in. Olha que eu juntei o it's com in. E ao juntar esse S com in, ficou o som de Z, né? It's in. It's in the store. Store, the store. Para the airport, the store. Aí é uma consoante, né? Quando é vogal, o som é the. Quando é consoante, o som é the store. Então, it's in the store, né? In the store. Store, sem falar o E, né? Esse O, com a língua enrolada para trás, fazendo essa boca cheia. Store, que é a loja, né? Store.
Americanos preferem falar store, britânicos preferem falar shop. Todas as duas formas estão corretas, em qualquer dos dois países você vai encontrar as pessoas falando. É só uma questão de preferência. Americano prefere falar store e britânicos preferem falar shop. S-H-O-P. Ok? Agora a Amy responde thank you, thank you. E o Michael dá um bye, bye, adeus. E a Amy responde bye, 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 ok? Reparem que os americanos não falam assim de maneira descontraída, falam bye, bye, falam bye, bye, ok? Bye, 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 bye. Então, qual é a maneira mais curta de se dar adeus? Bye, ok? Bye. Eu postei aí uma aula no grupo de vocês, né? De uma pessoa que tem um canal no YouTube e é um americano, ele falando da maneira do vício que o brasileiro tem ao se despedir, falar, dá 1000 adeus e é bem diferente da forma do americano. O americano dá adeus e vai embora. O brasileiro fala, tchau, hein, até logo, então liga, hein, fala. O americano é curto e grosso, não porque não é ser grosso de mal educado. Quando dá adeus é bye e tchau, não vai nem ficar naquele retrucando o adeus que falou depois de novo, agradeceu o adeus e marca mais uma coisa depois. Isso não é da cultura deles. Aliás, é muito importante quando a gente aprende uma língua, aprender o que é hábito daquele povo diferente do nosso, quais são as diferenças culturais, para que não haja um choque assim de pessoas de países diferentes por incompreensão mútua, ok? Temos que entender as diferenças culturais, e uma delas é essa na hora de se despedir das pessoas, são rápidos, rasteiros, adeus, pronto, acabou, bye, beleza? Então, pessoal, vamos retornar lá em cima no nosso texto, para que a gente possa fazer a leitura, né, pausada comigo, como sempre. Só um minutinho aqui. Bom, então olha só. Começamos aí. Hi, Michael. E aí o Michael responde. Hi, Amy. What's up? I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there? No, sorry, I don't know. I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is? Sure, it's over there. Where? I don't see it. Across the street. Oh, I see it now. Thanks. No problem. Do you know if there is a restroom around here? Yes, there is one here. It's in the store. Thank you. Bye. Bye-bye. Então, pessoal, vejo vocês na nossa próxima aula.